falar sobre os novos modelos de família. A menina criou tantos Kátia. modelos diferentes, né, não? Pois é. Mas então, a legislação hoje cabe para todos esses modelos também? Então, nós temos, assim, jurisprudência, nós temos entendimento dos tribunais, temos vários julgados, as coisas vão acontecendo, né, Kátia? E hoje nós temos, por exemplo, julgados lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, temos aqui em São Paulo também, porque antigamente as famílias eram compostas pelo casal, o homem e a mulher, né? O homem e a mulher e seus filhos. Hoje já não mais, né, Kátia? Hoje pode ter os dois homens e os filhos, duas mulheres e os filhos, dois homens e uma mulher e assim vai, né, Kátia? Ou então, por exemplo, as famílias que são feitas, unidas, através de outras famílias paralelas. Então, por exemplo, eu me casei, me separei. Meu marido se casou, separou. Tem os filhos. Tem os filhos das duas uniões anteriores. Aí junta. Tem-se outros filhos. Multiparentalidade, exatamente. Então, essa são é uma os questão, parentes. Né? Então, cria-se os filhos junto. E aí a questão é a seguinte, aquele que cria, como se fosse pai ou como se fosse mãe, pode constar na certidão de nascimento da criança? De repente, pode. Depende Mas ele da fica com situação. duas mães, dois pode. pais? Duas mães e um pai e duas mães, dois pais e uma mãe. Né? Então, não se exclui o nome da mãe, no caso, que tem a genética, né? A biológica. Você mas agrega o outro. Acresce, exatamente. Então, alguns entram com pedido de exclusão. Mas hoje tem se entendido o seguinte, tudo aquilo que puder agregar para melhorar a vida da criança, né, da pessoa, então agrega, quer dizer, não tira e inclui. Então, inclui inclusive o nome dos avós paternos ou maternos. Quer dizer, o entendimento é para trazer uma melhor qualidade de vida. Exato. E garantir o direito daquela criança, né? Aí a questão é, mas vai ser mãe e pai? Pai e mãe? Não, vai ser filiação. O nome das pessoas às quais aderiram, né, à criação daquela criança. Que legal. Interessante, né? Tem que se adequar às novas realidades, exatamente, né? A realidade. É que a gente fala, o direito tem que estar de acordo com a realidade, senão não Essa adianta. é uma regra básica, É obsoleto, exato. Vamos para as perguntas que surgiram sobre o assunto? Ó, Luiz, sou o avô, estou criando meu neto, pois os pais são irresponsáveis e dependentes químicos. Posso adotar meu neto para que ele tenha direitos? Então, Kátia, na verdade, os avós não podem adotar os netos. Não, porque, na verdade, eles são herdeiros, né? Já tem os direitos que teriam os filhos, né? O pai dessa criança. Então, adotar não, mas ele pode deter a guarda, ele pode pedir a guarda, né? Existe um caso em Minas Gerais, até o julgado, em que foi autorizada a adoção, porque depois, inclusive, o neto cuidou dos avós e tudo mais com o falecimento do filho e foi criado como se fosse filho e houve esse entendimento, mas é um caso isolado, tá? Então, os avós não adotam. Essa pergunta é muito recorrente. Viu, Kátia? Olha, eu que crio meus netos, eu quero adotar. Pode? Não, mas você pode deter a guarda que é até os 18 anos. E isso tem que pedir mesmo a guarda, porque se de repente os pais vêm atrás dos avós que querem pegar o seu filho, eles têm esse direito. Tem. Né? E os avós podem pedir a pensão alimentícia para os pais biológicos. Nesse seja caso, não vai filho, adiantar, a nora. Pois é. Então, inclusive isso. Essa é uma garantia jurídica para a criança, tá? Então, Luiz, vai buscar direitinho pedir a guarda. Não é adoção, neto, viu? exato. Tá. Vamos ver mais um? Fabiana, sou divorciada e me casei novamente com uma mulher. O pai do meu filho nunca deu assistência nenhuma a ele. Minha companheira quer incluir seu nome na certidão do meu filho. Isso é possível? É possível. É possível, como você falou, né? Exatamente. Então, veja, como que se pode incluir? Não incluir só para que tenha direitos, mas, por exemplo, se casou novamente, tem um filho que é pequeno, está criando, e se tem aquela afeição pela criança, ajuda a criar, dá assistência, colabora financeiramente, emocionalmente, por que não incluir? Porque às vezes, Kátia, tem mais afeição com a companheira ou com o companheiro do que tinha com o pai biológico. Verdade. Aí a questão é a seguinte, exclui o nome do pai biológico, alguns colegas ingressam com a ação pedindo a exclusão do pai para fins de adoção. Na verdade, você tem que pedir, o mais correto é a inclusão do nome deste companheiro ou da companheira, que só vem a agregar para a criança. Porque a gente também tem que pensar que é o direito do filho. Muitas vezes o filho quer ter ali na sua certidão o nome do pai, né? Aí, Kátia, você falou uma coisa muito importante, porque o direito a um nome, né, vai alterar tudo, não vai? Vai. Então, o direito a um nome é um direito personalíssimo. Então, quer dizer, essa criança vai crescer, vai atingir 18 anos, a maioridade, então ele vai dizer assim, então, vamos supor que eventualmente essa união não dê certo.
Então, com 18 anos, ele diz assim, poxa, mas quem que mandou você mudar o meu nome? Quem mandou você incluir e tirar o nome do meu pai biológico? Eu não queria isso. Aí tem que entrar com ação anulatória, uma série de coisas. E principalmente se já não existe mais essa segunda relação, né? Então, esse é o grande mais, problema. Né? E a gente, enquanto advogado, tem que pensar nessa questão futura também. E dizer, olha, pode acontecer isso. Tá? Agora, isso não exime o pai de ter que dar assistência à criança, né? Então, os juízes entendem o seguinte, quanto mais se juntar e tiver benefício para o menor, muito melhor. Então, assim, pode-se pedir assistência aos dois? Sim, né? Inclusive ao pai biológico que vai permanecer na certidão de nascimento. Porque ele vai continuar sendo pai, não vai? Exatamente. Então tem que continuar com suas obrigações de pai. Pois é, biológico, e ele pode pedir. Né? Elas podem pedir, né? Agora, se a companheira tiver, por exemplo, mais condições financeiras, pode dar um estudo. Tivemos um caso, né, recente em que a companheira pôde fornecer isso para o filho, né? Para custear escolas, fazer um estudo no exterior, etc. E tal. Quer dizer, isso é muito benéfico para a criança, mas tem que ter essa questão jurídica estabelecida, né? Então, muito bem. Mas se não puder, pode complementar com a ajuda do pai? Sim. Tem um pai que disse assim, olha, não, tudo bem, eu aceito até tirar meu nome, o juiz desse auto lá. Não, não vou tirar o nome de ninguém, não. Eu vou acrescentar. Sim. E foi uma decisão bem acertada, eu entendo. Porque se a companheira tem como ajudar, tanto que melhor. Mas ele tem obrigação de pai, né? Obrigação é obrigação, né? Não foi que mesmo. fez? Se fez, assume. Exato. É a vida. Vamos ver mais uma. Daniela, minha filha foi criada por mim e meu companheiro, mas ela não tem direitos referentes ao meu companheiro. Ela pode excluir o nome do pai biológico e incluir o nome dele? Então veja, é aquela tal história, né? Viveu e foi criada pelo companheiro. Mas já tinha criança, não está na certidão, e ele criou normalmente, como se fosse filho e tudo mais. Às vezes a criança se afeiçoa mais pelo companheiro. Verdade. Então a mãe, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com pedido de adoção dessa criança? Pode, Kátia, ele pode pedir. Mas a questão de excluir o nome do pai biológico vai ter que ter a concordância do pai biológico. Então vai ter que ser intimado e dizer, concordo que exclua o meu nome. E que a tendência dos juízes hoje não é excluir o nome do pai biológico. Mas é só incluir, então, o nome dele como adoção. Isso. Né? E aí o que acontece? Às vezes cria a vida inteira, mas não tem direito ao plano de saúde, não tem direito a uma série de benefícios, né? Que o companheiro teria em função da criança, e né? Como filho. A criança, acaba passa tendo direitos iguais, exatamente, né? Que passa bom. a ter. Volto já e tem muitas outras. Voltando com a doutora Sandra, ó, Ricardo, minha amiga, mãe solteira, faleceu, deixando uma filha que criamos desde bebezinha. Hoje ela tem 13 anos, queremos adotá-la, mas ela não quer tirar o nome da mãe. Qual o procedimento correto? Olha que interessante, 13 anos, o adolescente já pode ir a juízo e prestar o seu depoimento. E o pode juiz falar o que vai ele ouvir, quer? Sim, e vai ser considerado, viu, Kátia? Que legal. Inclusive com a questão da guarda, adolescente e o juiz conversa naquele ambiente sem muita imposição e o adolescente geralmente fala o que ele quer. Hoje os adolescentes estão bem já adiantados, né? Neste caso, criou desde bebezinho, a mãe faleceu, mas veja, a intenção da menor é que não tire o nome da mãe. Então vamos para a questão patrimonial. Eu vou falar dos dois aspectos. A menor não quer que tire o nome da mãe, a lembrança que ela tem, que é da mãe biológica, e deve ser respeitado. Sim. Pode ter o processo de adoção, independente de permanecer o nome ou não? Pode, normal, e vai adotar e vai permanecer o nome da mãe. Então a mãe mantém e coloca o nome deles dois juntos? Dos dois juntos, vai ser filiação. Lembra que a gente falou? Filiação, vai constar o nome de todos os pais juntos. E de todos os avós, inclusive da falecida. Então ficam 6 avós. 6 avós, exato. Então Ou veja, mais, né? agora, Kátia, o que me passou pela cabeça com essa pergunta é o seguinte, a mãe faleceu, certo? Mas a questão patrimonial, se essa mãe eventualmente tem algum patrimônio, então a filha de 13 anos que sobrevive com este casal, ela tem os direitos. Se tiver, muito melhor. Então, se excluir o nome, né, na adoção, você sabe que para adoção exclui o nome dos pais biológicos. Mas esse caso é um caso atípico, exatamente. Então, veja, ela tem direito sobre o patrimônio da mãe falecida. E terá dos outros pais. Dos outros pais também, veja. Então, se a mãe, por exemplo, é uma funcionária pública, tinha emprego, essa criança, esse adolescente tem direito a receber, inclusive é bom alertar, né? Que ela tem direito a receber a pensão
no Sim. caso, né? Então, por isso que precisa pensar tudo isso. Retira o nome? Não é um bom negócio. Então, analisar direitinho, converse com o seu advogado e o juiz também, como eu disse, a tendência é não excluir. É porque depois a criança pode se arrepender. E ela já não quer, você então, viu, né? Nesse caso, pior ainda. Exatamente. Vamos ver mais uma? É a última pergunta de hoje, da Ana Luísa. Meu marido era viúvo e trouxe a filha do primeiro casamento. Eu a criei. Ela me chama de mãe. Posso adotá-la? Como fica a certidão de nascimento? Então, se ele era viúvo e já trouxe essa criança, ela criou, então o que vai prevalecer é o status. Então, o que o juiz vai querer saber? Se realmente ela trata essa criança como filha e se essa criança a vê como mãe para adotar. Então, quem é que vai ingressar com a ação de adoção? É a pessoa, a atual companheira, a atual esposa dele, com o intuito de adotar essa criança, esse adolescente. É possível sim e pode ou não excluir o nome. Como ele já era viúvo, ela criou como se fosse mãe, vai depender dessa situação que nós falamos anteriormente. Pode permanecer o nome ou não. Ou então inclui só o dela, né? Exatamente, inclui o nome dela, o que é mais acertado. Porque olha, a gente tem que aprender a evitar problemas. Isso, Kátia. E ainda mais quando mexe com o outro, né? Com a gente tem a obrigação de falar isso, né, Kátia? Olha, a questão patrimonial, se você excluir, porque no calor da emoção, a pessoa diz, não, eu não quero, porque eles que me criaram e tudo mais, mas tem toda essa Pode se arrepender no futuro, né? Exato, exatamente. Olha, vou passar os contatos da doutora Sandra Daniotti, o Facebook, Sandra Daniotti, o telefone é o 0 operadora 11 3857-5778 e o e-mail sdaniotti@uol.com.br. Lá você pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Obrigada, Obrigada. Kátia. Obrigada, viu? E a gente tem que ficar ligada.